Puro suco do hype ou tem comprometimento real? Essa pergunta não sai da nossa cabeça. A gente tem visto muito debate e pouca ação quando o tema é diversidade e inclusão. Será que as marcas estão realmente comprometidas quando a gente fala disso? E mais do que isso, será que as marcas têm mesmo um papel social e precisam se preocupar com o impacto positivo no mundo? Ou isso é uma responsa para alguém mais? As marcas têm responsabilidade na construção de um mundo mais inclusivo e representativo? É isso que a gente vai debater e discutir hoje. E para falar mais disso, hoje eu estou recebendo uma convidada incrível. Olha, quem está me acompanhando aqui, gente, é a Tamara Braga. Ela é CEO da Diversidade, top voice do LinkedIn e especialista em aplicar soluções reais em diversidade, inclusão e ESG. Ela vai me ajudar a fazer um raio-x sobre todo esse cenário e a conversa vai ser muito boa. Bem-vindíssima, Tamara. Oi, João, tudo bem? Oi, gente. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Você fez várias perguntas aqui que apertaram meu coração, porque são as perguntas que normalmente me fazem, né? Então, estou super feliz de estar dividindo esse espaço contigo. Espero poder trocar aqui com a minha experiência, minha vivência, tudo que eu já passei na vida também, porque, no final das contas, o que me trouxe para a diversidade foi exatamente enxergar que o mercado não estava pronto para pessoas como eu e pessoas diferentes de um padrão, né, que vem há muito tempo sendo desenvolvido pelas empresas. Então, vamos falar sobre isso. E obrigada aí pelo convite mais uma vez. Então, eu já vou começar com a pergunta de $1 milhão, dentro dessas todas que a gente fez. E essa acho que é uma discussão que está mais acalorada recentemente, que é sobre a ideia de papel social. Então, eu já queria começar com isso tudo, perguntando para você se você acha que as marcas têm um papel social na nossa sociedade, ou qual que é esse papel das marcas na sociedade. Perfeito, João. Eu vou começar dando um exemplo do que eu tenho feito nesses últimos 1 ano e meio, que é me aproximar do serviço público, né? Porque durante muito tempo eu fiquei dentro do mundo corporativo e eu percebi que diversidade era um tema que não tinha que ficar só no mundo corporativo e privado. Então, hoje eu estou considerando realmente essa migração, digamos assim, para fazer um trabalho onde a gente acredita que as políticas públicas devem nascer. Mas, no final das contas, aqui no Brasil, tudo demora muito para acontecer, né? Então, sim, as marcas têm essa missão social, porque se a gente for depender da política exclusivamente, vai demorar muito mais tempo para a gente fazer essa mudança acontecer. E se a gente considera que os nossos consumidores são pessoas diversas, por que não a gente acreditar e trazer essas pessoas diversas para dentro do nosso sistema da empresa, para realmente representar todos os nossos produtos. Então, posso trazer alguns exemplos aqui para você. Trabalhei numa empresa que se chama Embeleze, não sei se você conhece, mas foi há um tempo atrás, eu ainda estava fazendo faculdade, eu sou formada em engenharia química, né? Nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu sou formada em engenharia química e técnica em química também. Então, eu sempre fui muito próxima desse mercado de indústria. Então, meu primeiro contato com a Embeleze foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, no meu primeiro dia, eu era analista de meio ambiente e qualidade. E eu percebi que a grande parte da produção era formada por mulheres negras. E aí, isso me fez ter um choque, assim, de realidade positivo, obviamente, porque até então eu era sempre a única nos espaços. Então, eu era sempre a única mulher negra, LGBT, que não tinha inglês, não tinha intercâmbio, que vinha de uma favela, né, porque os espaços que eu acessei não eram os espaços que as pessoas que nasceram ali comigo, né, que conviviam comigo na infância, conseguiram acessar, porque eu tive oportunidades e acessos que essas pessoas normalmente não têm. Graças à minha mãe, que é uma mulher que, por mais que não tenha tido oportunidade de educação, ela foi uma mulher que fez de tudo para eu estudar. Então, tinha dia que ela deixava de fazer comida em casa para poder pagar a escola. Vamos comer arroz e batata aqui essa semana inteira para você estar nessa escola. Então, isso fez toda a diferença no meu dia a dia, no final das contas. Mas aí, voltando para a Embeleze, quando eu cheguei lá, eu percebi isso. Eu tive a chance de conhecer esse Itamar Serpa. Gosto sempre de falar dele nos papos que eu tenho, porque ele era um homem branco, ele faleceu esse ano. Só que ele veio de uma família pobre também. Ele era cobrador de ônibus e fazia faculdade de Química à noite. E aí, quando ele criou a Embeleze, ele criou o produto principal da Embeleze na época, 50 anos atrás, que era o Enê. Não sei se você conhece, mas é aquele produto que a Lise pinta ao mesmo tempo. Que há 50 anos atrás, quando ele criou esse produto, o grande volume das pessoas que compravam esse produto eram mulheres negras. Então, ele entendeu que, além do impacto social, que eram as pessoas que estavam comprando aquele produto, ele precisava realmente representar essas pessoas para ter sustentabilidade do negócio. Porque se ele não entendesse as tendências, o que essas mulheres queriam, né, o que elas gostam, provavelmente o negócio ia falir em pouco tempo.
Então, isso funcionou muito quando as mulheres negras pararam de alisar o cabelo e começaram a se empoderar mais dos seus cabelos crespos e cacheados, porque a Embeleze fez essa virada de chave também. Então, hoje, se você for olhar os produtos, a maioria são para cabelos crespos e cacheados. Então, isso mostra que não é caridade, né? A gente precisa ter essa representatividade nas empresas para entender os consumidores. Só que teve muito tempo, durante muitos anos, né? Acho que até pouco tempo atrás, nós, pessoas de recorte de diversidade, a gente meio que espelhava o gosto das pessoas padrão e que tinham muito poder aquisitivo. Então, a gente era ensinado que a gente precisava alisar o cabelo, que a gente precisava ter a pele mais branca, fazer uma maquiagem para parecer, ter traços mais parecidos com pessoas brancas. Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente não pense que essas pessoas são consumidoras, porque a gente esquece que elas têm gostos e perfis diferentes, no geral. Então, tudo isso mostra o quanto que diversidade precisa estar dentro do negócio, não só para você contratar a pessoa e dizer que tem diversidade, mas essas pessoas precisam ter voz ao ponto de fazer o produto mudar e trazer essa realidade diferente. E aí, o que eu consegui perceber dentro de toda a minha vivência? Eu tive a oportunidade de ser trainee da Brastemp Consul, que hoje é o Whirlpool, né? E lá eu era trainee de vendas. Nada a ver com o que eu tinha feito até então. Nunca tinha trabalhado com vendas, mas me deram um projeto que era criar uma nova unidade de negócios dentro da Whirlpool, focada em acessórios para produtos eletrodomésticos. Então, eu comecei a importar esses acessórios e entender mais do portfólio. E aí, quando eu comecei a entender, eu comecei a perceber que os produtos manuais, então, fogão, geladeira, tudo que era manual, máquina de lavar, eles param de ser manuais e começam a ser de touch, porque é mais bonito, né? As pessoas estão querendo comprar mais produtos que sejam de touch para suas casas, mais tecnológicos. Só que ninguém pensou que isso faria com que a acessibilidade dos produtos morresse. Então, pessoas cegas não poderiam mais usar esses produtos porque não tinha adaptação. Então, eu criei mais uma vertente dentro do meu projeto, que era acessibilidade, que foi criar um adesivo tátil adaptado para pessoas cegas, onde a gente contratou uma ONG, que é a ONCB, maior ONG voltada para pessoas cegas no Brasil, para poder ajudar a gente a desenhar esse adesivo, porque além de eu ser uma pessoa que enxerga, como é que eu vou desenvolver um produto que eu não sei como que ele vai ser o ideal? Então, além disso, a gente precisa pensar nesse cliente no centro. E a gente, em 40 dias, conseguiu implementar esse produto, fazer um adesivo tátil que conseguia se adaptar a todos os produtos eletrodomésticos, colocar na praça dentro de um site também acessível, dentro de um site totalmente acessível. E foi super interessante porque, além de mudar o site e criar o produto, a gente teve que mudar toda uma outra estrutura que a gente não estava enxergando. Então, por exemplo, o manual de instrução dizia que pessoas com deficiência não poderiam usar produtos eletrodomésticos. Eu tive que conversar até com a segurança do trabalho para a gente conseguir mudar toda essa estrutura e processo que não enxergava essas pessoas como consumidoras. E hoje a gente tem 24% da população do Brasil sendo pessoas com deficiência. E é um quarto da população que todo mundo ignora quando cria um produto, um serviço ou um processo ou qualquer coisa que a empresa faça, né, e produza. Então isso é muito interessante, porque hoje no meu trabalho, dentro da diversidade, inclusive, eu quero trazer exatamente isso, que diversidade não é o RH. Diversidade começa no RH porque a gente precisa fazer com que as pessoas, né, os recursos humanos, entendam a necessidade da diversidade, mas não para. Cada gestor na sua área precisa entender toda a diversidade, precisa, para isso, ter essa representatividade ali com você. Porque se toda vez que a gente for criar um produto novo, a gente precisar contratar uma ONG, desenvolver tudo isso de fora, é muito mais trabalhoso e não faz muito sentido. Por que não ter sua equipe já diversa? E aí, dentro da Heineken, eu tive esse exemplo muito de perto. Foi bem legal, porque a gente construiu toda a campanha. Eu ajudei na parte do marketing também. Eu era do RH, eu meio que ajudava a criar também esses conteúdos de campanha. E a gente conseguiu construir uma campanha para a Amistel, voltada para pessoas LGBT, e uma campanha para a Devassa, voltada para pessoas negras. Só que como que a gente ia fazer isso com um time que não tinha representatividade, né? Então, essa é a importância, porque se a gente traz uma pauta, a gente precisa ter essas pessoas para realmente criar um produto que seja orgânico. E hoje a Gen Z, principalmente, não deixa a gente mentir, assim. Quando tem qualquer tipo de ação de sustentabilidade, de diversidade, a gente já está cobrando que as empresas sejam realmente tangíveis em relação aos temas. Não dá para você só falar. Você precisa fazer. Daí, para mim, é o que acaba compondo a responsabilidade da empresa de realmente pensar em impacto social, mas principalmente pensar em como isso pode trazer vantagem para o negócio, porque é óbvio, né? Negócio vive de dinheiro, se você não tiver lucro, você não consegue. Mas pensa só, cada vez que você pensa num produto diferente para um grupo diferente de pessoas que você não pensava,
você tem uma chance de lucrar e de fazer com que a sua empresa cresça mais e saia na frente da concorrência. Então, não é realmente caridade, como eu tinha dito antes. Tamara, eu achei muito genial, porque você me trouxe vários gatilhos, assim, para comentar e trazer outros pontos também que eu acho bem legal dessa discussão. Primeiro, eu sempre gosto dessa discussão do papel das marcas. A gente viu uma discussão recente aí na internet que muita gente defendia o seguinte: não, a marca é só um negócio, se a gente for, o objetivo dela, no final das contas, é vender ou, né, prover um serviço ali, ganhar o seu lucro e tal, então a marca ela não tem que ficar ela não tem responsabilidade, ela não tem necessariamente que se preocupar por essas coisas todas. E do outro lado, várias pessoas falando, não, mas como assim? A marca ela não está isolada no mundo, ela tá se conectando com pessoas. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que estou desse lado, que defendo muito esse papel social. Acho que tem alguns pontos que são bem interessantes, porque a Edelman, que é uma consultoria aí, ela sempre faz um Trust Barometer, que é um barômetro de confiança. Então, ela pergunta para as pessoas o que elas confiam mais. E é muito engraçado que nos últimos anos, o nível de confiança nas instituições, no governo, na mídia, etc., ele vem diminuindo. E o nível de confiança nas marcas vem aumentando. Não só a confiança, mas também esse aspecto de o que eu espero dessa marca no final das contas, né? Eu gosto muito de pensar que a marca é um mecanismo que ajuda a gente a navegar o mundo. Você estava falando ali, você deu alguns exemplos muito bons, assim, de como que as pessoas podem olhar para um produto, para uma marca ou para um serviço, se identificar, entender, putz, sou eu. Tipo, o que eu acho que é um ponto mais genial ainda é quando você consegue entender, olha, essa marca está falando comigo e talvez eu não tinha me entendido dessa forma e talvez esse produto é para mim. Ou quando você vê um comercial, quando você vê um posicionamento, quando você vê alguma ação específica, você passa a navegar o mundo de acordo com alguns signos que aquela marca tá te dando, né? E eu acho que hoje não tem como a gente pensar numa marca que não tem responsabilidade sobre as coisas que ela está colocando na rua. Porque é isso, a gente tem uma audiência gigantesca na rua, na internet, enfim, qualquer canto. Você tem uma audiência gigantesca, você não pode simplesmente chegar e falar, não, pois é, menina, sabe, a gente colocou qualquer pessoa aqui no nosso casting de modelo, sabe, para fazer o comercial, a gente nem parou para pensar nisso. Tipo, é impensável, não é? Da gente imaginar que uma marca ela vai simplesmente para a rua falar qualquer coisa, sem entender os pontos do negócio, como que isso impacta, como que isso conversa com as pessoas. Se é impensável a gente entender que uma marca não vai colocar alguma coisa para o mundo sem analisar e pensar e desenhar com um time gigantesco, eu também acho que, por outro lado, é impensável a gente eximir de responsabilidade essa marca. Do tipo, você tem um passe livre, uma carta branca aí para você fazer o que quiser na vida e não tem problema. Você pode falar o que quiser e não tem problema. Você pode criar a campanha que quiser, colocar os signos que quiser para o mundo e não tem problema. Eu acho que tem cada vez mais. Eu acho que esse ponto que você estava trazendo de representatividade é muito bom, porque no final das contas é sobre isso. Sim. É como que essa marca conecta em última instância com aquelas pessoas, não só naquele lugar transacional do tipo, toma aqui o meu produto, compra ele ou o meu serviço e pronto. Mas o que significa eu consumir aquele produto? O que isso diz de mim dentro da sociedade, né? Agora um ponto que eu queria trazer sobre a Heineken. Eu acho muito engraçado, assim, porque normalmente as pessoas que estão nas estruturas de poder, diretores, vice-presidentes e tudo mais, hoje são pessoas que vieram de situações financeiras altas, né? E normalmente quando você cria uma premiumização de um produto, aquilo ali é tudo baseado na perspectiva daquelas pessoas que estão ali. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, cara, pensando, né, sobre o que eu ouvi ali sobre o time de marketing e tudo mais. Hoje eles já começaram a entender isso diferente, mas, por exemplo, dentro de uma favela, que foi onde eu nasci, você conseguir ter o seu primeiro emprego e pagar uma Heineken pra você, era tipo assim, agora você tá top, agora você, né? É um espírito de marca da Heineken, né, de premiumização, mas isso não quer dizer que a gente não consuma, né? Então, assim, isso que é legal, porque as empresas precisam começar a entender que se uma marca é realmente boa, o produto realmente bom, as pessoas em geral vão querer consumir. E não porque é premium somente, né? Mas isso precisa estar dentro da cultura da empresa, do desenvolvimento da questão do marketing, do branding, para que a gente entenda como agradar esse tipo de público. Então, se eu faço um comercial, por exemplo, da Skol, a Skol é uma cerveja mais barata, né? Então, normalmente você vê a Skol em lugares que tem um nível social menor. E aí, quando você pensa numa, sei lá,
uma Budweiser, que também é da Ambev, que é de outro nível, você vê em outros lugares. Mas por que você acredita que uma pessoa que consome Skol não vai consumir uma Budweiser? Não faz muito sentido, né? E eles acabam fazendo essa categorização em tudo que é marca, qualquer produto que fazem, e não param para pensar que aquelas pessoas podem ser possíveis consumidoras e que se você investir em marketing, que converse com essas pessoas, que faça sentido para essas pessoas, elas vão querer consumir mais. Então, se uma Ambev, por exemplo, faz um produto, uma campanha com a Skol, isso foi um bafafá que eu escutei, tá? Faz uma campanha com a Skol, em cima do Jardins, um terraço no Jardins, e acha que aquilo ali está representando a realidade, não é a realidade. E aí, quando a Skol faz isso, coloca várias pessoas brancas num terraço do Jardins para fazer isso, e uma pessoa negra servindo, o que ela está fazendo, né? O que ela está passando para a pessoa que consome aquele produto? Então, por isso que é tão importante ter essa representatividade também para esse olhar, né? Para a pessoa ser crítica o suficiente para falar, isso aqui vai acabar com a sua estratégia de marketing total, não faz sentido. E por isso que eu acho que a parte de vulnerabilidade social ainda extrapola qualquer outro recorte de diversidade, porque acaba sendo a parte que faz parte de todo mundo, e quanto mais a gente cresce dentro de uma empresa, mais a gente vai vendo essas disparidades no que eles desenham para a estratégia de marketing, principalmente. Eu acho que tem um ponto que é bem legal que você trouxe, que é primeiro a história da estratégia top-down, de pessoas que geralmente não têm um letramento em diversidade. Então, né, são geralmente pessoas de classe média alta, pessoas brancas, pessoas hétero, enfim, tem um recorte ali que muito dificilmente essas pessoas têm um letramento de diversidade. Eu acho que a gente tem visto um esforço geral do mercado de tentar falar sobre diversidade, e eu ainda acho, eu tenho dito isso bastante, que para mim diversidade ainda está como um checklist. Eu não sei se eu compro ainda todo o movimento que está acontecendo como um movimento extremamente comprometido e super real, porque é isso, assim, às vezes a gente vê uma ação ou outra para falar, olha só como que aquela marca está fazendo isso, aquilo outro, mas quando você vai na raiz do problema, você tem ali vários aspectos que ainda mostram um pouco disso. Pô, quem tá decidindo ainda é parte de um recorte extremamente excludente. Ou, o mínimo, tipo, cara, ok, essa pessoa tá ali, como é que a gente faz com que essa pessoa entenda mais o que tá acontecendo? E eu acho que, para mim, uma das palavras que a gente fala, em alguma medida, bastante em alguns círculos e recortes de diversidade, mas eu vejo se falar pouco em estratégia de marketing, de marca empregadora, e estratégia de diversidade como um todo, é justamente essa ideia de empatia, e essa ideia de vivência que você estava falando. Uma das minhas escritoras favoritas, inclusive lendo um livro dela que estava ali para ser lido, que é a Conceição Evaristo, que é muito genial, ela fala um negócio de escrevivência, né? Ela fala que não é só a escrita, mas que dentro da escrita dela, ela também está traduzindo uma vivência que é muito específica de algumas pessoas, e que para ela não dá para dissociar essas duas coisas. E eu gosto muito dessa ideia de vivência, porque essa ideia de vivência é altamente conectada com esse lugar da empatia. Como é que eu me coloco no outro, mas de um cenário completamente distinto, de um lugar que as oportunidades são diferentes, como é que eu não caio nas armadilhas não, aqui é meritocracia, como se fosse um negócio, né, tipo, não, eu entendo a meritocracia, e que são argumentos que, no final das contas, se você olhar e cavar um pouquinho, você fala, tem vários problemas ali, justamente porque as pessoas ainda têm uma dificuldade desse letramento básico em diversidade. E eu acho que esse negócio de vivência é muito importante, justamente para pensar como é que essa marca vai conversar com uma comunidade de pessoas, né, com um grupo de pessoas ali, sem entender como é que funciona esse grupo de pessoas, sem entender quais são as referências desse grupo de pessoas, o que significa essa marca e essa relação nesse grupo de pessoas. E acho que só um último ponto que você tinha comentado lá em cima, dos exemplos das empresas que você trouxe, uma das coisas que eu achei mais legal desses pontos que você comentou é um aspecto que, para mim, esse é difícil no mercado, que é a ideia de disposição para mudar. Eu estou colocando como disposição, mas se a gente quiser colocar coragem, ousadia, palavras um pouco mais arriscadas, eu até também colocaria. Porque, no final das contas, eu acho que a gente tem bastante ideias de diversidade surgindo, e borbulhando ali dentro das empresas. Agora, será que a alta liderança, que é quem decide, quem assina no final do dia,
tem uma disposição para mudar. Eu acho que a gente está muito incipiente, né? Eu vejo alguns movimentos aqui e ali de algumas companhias que realmente chegam e falam, não, vou bancar esse projeto, acho que esse projeto vai ser legal, vamos lá. E eu até entendo, eu estava discutindo isso hoje mais cedo, de um cliente que falou com a gente o seguinte, cara, 5 anos atrás a gente tinha um problema gigantesco de diversidade, as pessoas não sabiam nada, a gente tinha 0% de mulheres, tipo, etc e tal. E aí eu comecei a entender que a gente precisava fazer alguma coisa. Mudou liderança, mudou um monte de gente, mudou vários programas. 5 anos depois, eles tiveram um crescimento, uma percepção dentro da empresa de um crescimento de diversidade, um comprometimento com diversidade. Mas eles falaram o seguinte, olha, o nosso compromisso inicial vai ser com gênero, porque dentro de diversidade a gente tem N fatores, N coisas, N causas, N pontos diferentes que a gente poderia abarcar, que era um pouco do que você estava dizendo. E eles falaram, eu não tenho como fazer tudo de uma vez agora. Então eu preciso escolher fazer com gênero primeiro, para depois ir fazer o outro, para depois ir fazer o outro, para depois ir fazer o outro. É o papo de todas as empresas. Pois é, e aí esse é um ponto que eu fiquei assim, eu entendo em termos de transformação de negócio, eu até entendo o argumento, mas eu acho que você também não precisa pensar numa transformação disruptiva da noite para o dia, tipo, amanhã, então tá, hoje eu tenho 0 pessoas pretas, 0 mulheres, 0 LGBT, amanhã eu vou demitir metade das pessoas, vou contratar a outra metade, porque obviamente dá um puta trabalho e é muito difícil de fazer uma transformação, mas eu entendo, eu acho que também esse compromisso em alguma medida é um compromisso quase como, olha, eu tô aqui... Tô fazendo alguma coisa. Tô fazendo alguma coisa, não me exige muito também, não. E eu acho que dá pra fazer. Obviamente, você não precisa fazer, tudo, né? Fazer uma virada completamente em todas as áreas, porque realmente é complexo. A gente tá falando de cultura da companhia, dessa liderança, de estrutura, né? Você tava comentando ali de desenvolvimento de produto, que muda o dia a dia da fábrica, de P&D, enfim. Então, tem várias coisas que eu entendo que tem um impacto estrutural que não é da noite pro dia, né? A gente precisa ir construindo esse negócio justamente para não ficar um negócio do gogó, da boca para fora e falar, então tá, gente, olha só, eu contratei um monte de gente, hein? Sou uma empresa super diversa. Mas qual que é o papel de fato? O que você está fazendo na vida dessas pessoas e como que você está mudando a sua cadeia de fornecedores, as mensagens que você está colocando para o mundo, enfim. Então eu gosto muito desse lugar da empatia, porque eu acho que ainda é um super desafio para a gente conseguir mudar e representar essas vivências diferentes e fazer isso com uma certa propriedade. Eu ainda sinto que tem vou ser bem sincero, viu, Tamara? Eu costumo falar que eu sou um otimista na vida, porque tem tanta coisa ruim acontecendo que eu prefiro ser otimista e até quebrar minha cara um pouquinho do que ser muito pessimista e, enfim. E tendo uma visão levemente otimista dessa história toda, eu acho que a gente está num momento de transformação que talvez a gente nunca esteve antes, pensando em volume e tudo. Sendo crítico, eu acho que ainda é insuficiente. A gente poderia fazer muito mais. Eu acho que eu penso bem parecido com você, viu, João? E aqui eu tive a sorte, né? Não sei se existe sorte, se existe alguma coisa, mas eu sempre fui posicionada em lugares que eu pude questionar. Dá para colocar diversidade aqui, sabe? Meu primeiro projeto de diversidade, antes de fazer meu primeiro projeto de contratação na Ambev, foi de diversidade de fornecedores, porque eu era compradora. Então, assim, eu fui exposta a várias áreas diferentes, né, antes de ir para o RH. Então, eu percebia que dava para fazer projetos de diversidade em tudo, porque aquilo estava me incomodando, eu achava que dava e eu botava minha cara para tentar. E eu tive essa sorte porque eu já estava no nível de cargo que eu era ouvida. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, acho que isso fez com que a minha cabeça abrisse bem mais do que normalmente as pessoas pensam sobre o tema. E aí, hoje eu estou desenhando um livro de metodologia de gestão de diversidade, que passa por tudo isso que você estava falando comigo. Então, a gente começa lá na estratégia de branding. Então, eu tenho uma pessoa aqui da minha empresa focada em branding e marketing em geral. Então, a gente faz essa estratégia junto com a empresa, cria ideias de produtos, de processos, de tudo junto com eles. Daí, a gente acaba grudando ali na marca empregadora, né? Porque hoje ali a marketing conversa muito com a marca empregadora e não tem como você criar um projeto de diversidade como empresa de diversidade se você não estiver conectando as áreas. Não dá para fazer só no RH, não dá para fazer só no marketing. Hoje eu tento entrar pelas contas que dá. Assim. Da marca empregadora, a gente já começa a conversar com a parte de estratégia de contratação. E aí precisa de meta. Para isso, a gente já tem uma plataforma tecnológica aqui que foca em fazer o censo de diversidade, mas não parar no censo e dar os dados. Pega esses dados, conecta com a folha de pagamento, a gente faz o cruzamento e mostra para a empresa, olha,
você tá péssimo nisso aqui, você tá horrível, isso aqui tá bom. Então a gente vai mostrando para eles também no que eles precisam priorizar, que é essa frente aí que normalmente as pessoas sempre vão no gênero, mas às vezes elas nem fizeram análise nenhuma para entender como é que tá antes. Às vezes ela tá super ótima lá em gênero e não sabe. Então a gente começa a realmente criar estratégias de processar, né? Criar uma estrutura de fluxo, né? Para a diversidade funcionar de alguma forma. E aí, de contratação, a gente vai para desenvolvimento, como é que a gente cria ações afirmativas das pessoas que já estão dentro da empresa para que elas possam crescer. E aí não tem como não botar dinheiro, não tem como você não querer investir em idioma, em pós-graduação, em especialização das pessoas. São pessoas que tiveram menos oportunidade. Então, a gente já conecta essa parte aí também com responsabilidade social, que é outra área da empresa normalmente, a ESG, né? Como é que a gente pega o dinheiro de lá e joga aqui, para poder ajudar as pessoas dentro também, porque muitas das vezes a empresa tem uma área que tem muito dinheiro de ESG e você tá jogando dinheiro para fora. E tem muito, isso acontecia muito nas empresas que eu trabalhava. Tinha 1 milhão, aí ia lá investir numa ONG. Ah, mas por que você tá investindo nessa ONG? Você tá pegando as pessoas dessa ONG para trabalhar aqui? Enquanto as pessoas internas estavam sem dinheiro para nada. Então, pega esse dinheiro, vamos investir nas pessoas que estão aqui para fazer realmente essa diversidade crescer. E aí a gente já vai numa estrutura de comitê de diversidade, né, área de diversidade, como é que a gente está ouvindo esses grupos, porque essas pessoas normalmente não estão no alto da hierarquia, então a gente cria grupo de afinidade para ter essa troca. Não adianta também ter o grupo de afinidade, eles se reúnem e ninguém anota nada do que eles estão falando, ninguém ouve nada do que eles estão falando, ninguém faz nada do que eles estão falando. E aí vai ser só realmente... acontece hoje, né, o grupo de diversidade numa leve bolha, trabalhando ali, mas isso não gera ação para a companhia. Se você não tem uma pessoa do RH ou, sei lá, da comunicação, alguém fica colado ali para poder trazer essas informações, não adianta de nada. Então, toda a estrutura de área de diversidade que eu criei, eu colocava pessoas de comunicação, pessoas de RH, pessoas de marketing para entrarem nos grupos para ouvir as coisas. Isso não faz sentido, né? Tá ali para isso. Pelo menos Tamara, você trouxe uma coisa que eu estava amadurecendo esse pensamento na minha cabeça, e esses dias aí, pensando no nosso papo e tal, falei, cara, eu acho que é um pouco disso, assim. Eu sinto que hoje diversidade é encarada como uma área. Dentro das companhias, inclusive, tipo, você tem uma cadeira de diversidade, você tem um profissional, às vezes, só para pensar diversidade. É disso mesmo, né? Já fui muito. Mas eu até gosto da ideia de você ter uma responsabilidade, porque tem aquela história do cachorro de 2 donos morre de fome, porque um fala pro outro, eu até gosto, em alguma medida, tipo, de você ter um setor para ter uma responsabilização mais robusta. Mas, para mim, acho que o problema não mora nem aí. Acho que ainda essa cadeira tem vários problemas por si só, mas eu acho que para mim o problema não mora nem aí, mas mora de enxergar a diversidade como uma área, ou seja, de chegar e falar o seguinte, não, quem é responsável por pensar nas políticas afirmativas, quem é responsável de pensar no impacto que a gente vai ter, na sustentabilidade, é o fulano, é aquela área, aquela cadeira ali. E eu tenho falado cada vez mais que, para mim, diversidade precisa ser lente e não área. Porque cada profissional, em cada cadeira, e lente 360, lente da companhia como um todo, desde a alta liderança para todas as áreas, então área de branding, de marketing, de compensações, benefícios, tipo, como é que você, mesmo vocês não sendo um profissional, sei lá, LGBTQIA+, como é que você pensa o que você poderia fazer para esse tipo de grupo dentro da sua área? Mesmo você não sendo um profissional preto, como é que você pensa o que você poderia fazer? Porque senão a gente acaba tendo uma terceirização muito grande de um trabalho que é hercúleo, é robusto, é gigantesco. Gigantesco. Não, um dia a gente para pra tomar um café para te contar. E acaba pesando tanto no ombro dessa área ou dessa pessoa específica e gera um sentimento de não vou dar conta, não dá, tem tanta coisa pra gente mudar. Essa pessoa normalmente tem cargo baixo. Nunca é uma diretora, nunca é uma vice-presidência, nunca é. Pode parar. Poucas as companhias que tem algumas companhias que eu acho interessante que tem isso, tipo assim, sei lá, o CEO, ele é o dono da cadeira de diversidade, porque aí você mostra de fato um comprometimento real que tá ali na companhia. Mas, cara, quem tá fazendo isso hoje, sei lá, é 1 em 100 das companhias. E eu acho que um dos aspectos mais relevantes que você trouxe ali no início da sua fala, tipo, pô, a Gen Z não perdoa, a gente tá cada vez mais exigindo o que é meio básico no final das contas. A gente não tá exigindo nada demais. Acho que a gente só tá exigindo um olhar mais representativo e que em alguma medida nos dê uma certa segurança, nos dê esse certo pertencimento que tanto se fala,
É engraçado, porque quando a gente pensa no quanto que a Gen Z está cobrando, né? Está cobrando das empresas. A gente só está querendo cobrar daquilo que está sendo produzido e comprado por nós. Eu vou comprar aquele produto de você, vou sim, mas você tem que fazer isso e isso para você ser agradável para mim. Você vai comprar coisa de pessoas que você não compactua do que aquela pessoa acredita? Não faz muito sentido, né? No final das contas, realmente é o básico. Eu quero puxar todo esse gancho que a gente está falando, porque acho que a gente está falando muito sobre esse lugar da marca como um todo, esse papel social, eu acho que, só fazer um parênteses rapidinho sobre esse papel social, eu acho que talvez isso tenha ficado muito evidente na pandemia, quando a gente começou a ver marcas que falaram, pô, a marca tá ali ajudando a construir um hospital, e ela nunca tinha feito nada. Aí, de repente, ela tava doando para construir um hospital. Aí você fala, pô, mas precisa de uma pandemia para você se mudar? Calma lá, você tem uma presença física na sociedade. Você emprega pessoas dessa sociedade. Você vende para essas pessoas. Você cria uma relação. Você não tem nenhuma responsabilidade sobre o que está acontecendo, sobre o contexto. Porque quando a gente é criança, a gente aprende sobre o meio ambiente, é uma coisa básica que a gente aprende das empresas, né? Se ela está incomodando o som, ela tem que fazer medidas ali para poder corrigir isso. Se ela está perturbando o meio ambiente ali de alguma forma, a água, né? Os martinhos de alguma forma, ela tem que fazer alguma coisa. Agora, se ela está na parte social, a gente não tinha isso muito estruturado, né? A gente nunca tinha pensado em como que a empresa tem que devolver isso de uma forma social. E aí que encaixa a diversidade. Né? E aí, acho que pega um ponto que você estava trazendo, dessa história do para mostrar. Eu sinto que, em alguma medida, até há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a diversidade era sempre entendida dentro das companhias como algo que eu preciso fazer para mostrar que olha como eu sou legal, olha como eu sou galera, olha como eu sou maneiro. E, tipo, para mostrar isso, então, pô, eu vou eleger uma ONG e vou ali. E eu acho que para mim tem um aspecto que é muito fundamental em toda essa discussão da diversidade, que é essa ideia da terceirização. É muito mais fácil eu jogar a responsa para uma ONG, que já está fazendo isso mesmo, e vai lá, eu só tô te dando um dinheiro. E é muito mais difícil de eu olhar para dentro de casa e falar, pô, quais os produtos eu preciso mudar, quais os hits eu preciso mudar, quais as pessoas eu preciso mudar, qual é a mentalidade que eu preciso mudar, porque isso dá muito trabalho. Então é mais fácil catar 1 milhão e tacar ali numa ONG e falar, olha, gente, estou fazendo. E eu acho que a gente tem saído um pouco dessa coisa do só mostrar, do terceirizar, para uma responsabilização que, em alguns momentos, é muito incômoda para as marcas, porque é isso, as pessoas estão cobrando e as marcas ficam, tipo, meio acuadas do tipo, mas e agora? Eu não sei o que responder, eu não sei o que fazer, mas olha só, eu sou tão maneiro, eu já dei um dinheirinho ali. E a gente fala, cara, mas isso não é suficiente mais, olha o que você está fazendo com o meio ambiente, olha o que você está fazendo com as pessoas. Olha como é que você está massacrando seus funcionários e depois você dá lá 2 milhões e acha que está perdoado pelos seus pecados. Exato. E aí eu queria pegar esse gancho para fazer uma pergunta sobre esse ponto que a gente estava falando, inclusive, do tipo, como é que as marcas podem apoiar causas, de fato, sem parecer oportunista, porque o que a gente mais tem visto é um pouco disso, de ou parecer oportunista, ou não parecer sincero ou genuíno, que é essa história do tipo, mas eu tô fazendo, mas não tem nada dentro de casa, ou evitar um pouco dessa terceirização, porque eu acho que essa é uma discussão de muita dor das companhias, porque eu acho que elas, pela falta do letramento básico, pela falta do contexto, do histórico que nos trouxe até aqui, a maioria delas estão completamente perdidas do que fazer e falam assim, cara, mas eu vou começar a fazer, mas faz sentido eu começar a fazer só com gênero? Então eu vou começar a fazer só com gênero. Não, então eu não vou fazer. Se eu não consigo dar conta de tudo, eu também não vou fazer nada. Mas se eu não fizer nada, eu vou ser cancelado. Ai, meu Deus, o que eu faço? Então, assim, qual que é, na sua visão, como que as marcas podem, de fato, apoiar algumas causas, enfim, sem parecer oportunista, ou enfim, ou evitar esse tipo de terceirização, assumir para si a responsabilidade? Eu vou dar um zoom aqui no que eu percebi nesses anos de experiência, né? A gente sempre percebe que o RH tem pouco dinheiro, o marketing tem muito dinheiro. E aí, quando a gente vai fazer as grandes ações, é o marketing que faz. E o marketing parece que nunca conversa com o RH. E o RH não conversa com o marketing. Então, por isso que eu acho que é estratégico ter essa pessoa de diversidade para falar, de juntar, né? Falar, gente, vocês querem fazer isso, vocês querem fazer isso, pega o dinheiro deles e faz. Porque, para mim, é mínimo assim, o esforço para fazer isso. Mas não se conversam. E aí as pessoas acabam ficando meio presas. Então, para mim, uma empresa que todo mês de junho ganha 5 milhões de reais para investir numa parada LGBT, para aparecer com a logo lá,
Não adianta ela pegar, sei lá, 500 mil desse dinheiro e investir numa ONG para fazer retificação de nome de pessoas trans, enquanto ela tem 33 mil funcionários e 2 pessoas trans no quadro de colaboradores, sabe? Uma coisa não conversa com a outra. Então, para mim, precisa realmente que as áreas comecem a entender dentro dessas estruturas de comitê de diversidade como que elas se conversam. Quem tem dinheiro dá dinheiro, quem tem as pessoas para serem investidas mostra essas pessoas, para que isso tudo seja um processo só. Então, por isso que é tão importante dados também. Né? Então, se a empresa não tiver um mínimo de mapeamento, de promoção, de planejamento não só de curto prazo, mas de longo prazo, para entender quais cadeiras que eu tenho que criar para conseguir bater a meta. Que coisa que a gente faz sempre. Se você for produzir papelão hidráulico, como eu produzia quando eu estava na faculdade, que eu tinha que botar, sei lá, 100 quilos de massa, esquentar tantos graus Celsius e tirar um papelão lá no final, para ter um indicador de meta, por que a gente não faz isso com as pessoas também? A gente não consegue pensar que existem metas, né, baseadas em pessoas e que isso acaba batendo de frente com a vida dessas pessoas também, principalmente pessoas em vulnerabilidade social. Então, uma coisa legal que eu consegui fazer dentro de uma empresa que eu trabalhei foi fazer o censo de diversidade, espelhando também essa parte de vulnerabilidade, para que quando a gente tivesse algum dinheiro dentro de benefícios sobrando, a gente conseguisse direcionar para as pessoas que mais precisam. Então, não quer dizer que porque eu tenho uma analista, sei lá, júnior, que ela ganha menos do que uma gerente minha, porque a gerente pode estar, né, dividindo o dinheiro dela com 10, 20 pessoas da família, que é o meu caso, por exemplo, que é uma reparação histórica gigante. Então, a gente tem que fazer também essa análise per capita, entender onde direcionar, e a gente conseguiu pegar um dinheiro que sobrou do benefício no final do ano e direcionar para o VR das pessoas que estavam em mais vulnerabilidade da empresa. Então, assim, são estratégias que a gente tem que começar a pensar, né? Se eu sou uma pessoa de RH e eu não penso em gente, tem alguma coisa errada, né? Acho que as pessoas foram criadas demais a ser maquininha e não pensar que aquilo ali são vidas, né, no final das contas. Eu acho que tem um ponto que é bem legal que conecta com isso tudo, que para mim, toda vez que eu falo, que eu começo a pensar em diversidade e falando com os nossos clientes também, pensando, tipo, cara, eu entendo que para muitas companhias o primeiro passo seja muito difícil. Ou o oposto também, que o primeiro passo pareça suficiente, do tipo, já tô fazendo um negócio aqui e é isso. Eu costumo dividir um pouco em 3 categorias. Cara, não adianta só você ser consciente. Acho que é importante você ter a consciência. Tipo, está acontecendo isso daqui. Legal. Eu entendo essas pessoas, eu entendo essas vivências. A consciência também aplicada ali com a empatia, como você falou, tipo, são pessoas que têm vidas diferentes, que têm cenários diferentes. Uma talvez vá de carro para o trabalho, outra talvez passe 3 horas no trânsito todos os dias para chegar às 7 horas da manhã, que é um horário, tipo, sei lá, arbitrário. Então, entender, acho que esse lugar da consciência. Acho que depois parte para um lugar de compreensão, que é diferente da consciência. Uma coisa é eu perceber o que está acontecendo, né? Tipo, me fazer consciente daquilo. Outra coisa é eu entender, compreender cada uma das coisas. Eu acho que a gente tem um gap gigantesco aqui, né? A maioria das pessoas, às vezes, até tem consciência sobre o Brasil é um país racista, etc e tal, todos os problemas que a gente tem que impactam diretamente nessas vivências quando a gente faz um recorte de diversidade, mas será que você entende, de fato, e compreende, tipo, como é que é a vida dessa pessoa, quais são as dificuldades? Porque não adianta você... O dia a dia dessa pessoa, né? Exato, porque não adianta você falar, tipo, não, eu sei que está acontecendo, mas eu acho que é meritocracia, porque talvez você tem que dar uns 2 passos para trás e ter um nível de entendimento maior sobre o que está acontecendo, não só da história do Brasil, enfim, né, dos problemas que a gente tem quanto sociedade, mas o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Por que essa lógica de comparar 2 pessoas que estão em níveis ou que tiveram oportunidades diferentes não funciona? Porque você está comparando banana com laranja, literalmente. Tipo, cara, são 2 coisas diferentes e a gente precisa ter olhares diferentes. E por último, ter ação, porque não adianta nada também você, não, eu super ser consciente, não, eu entendo, eu compreendo e tal, e ficar aqui e não ter ação. E eu penso muito, acho que uma das maiores dores para se ter ação é tentar fazer um plano. O que eu mais enxergo hoje em diversidade é 2 coisas, um pouco do que você estava dizendo. Ou a falta de plano, de curto, médio e longo prazo. Então, eu não sei o que fazer com diversidade, eu não sei como dar conta disso, então eu vou fazer uma ação aqui, outra ação ali, tipo, fica ação pingada, se faz alguma coisa, fica ação pingada, e não tem necessariamente uma estrutura. Aí você fala, bom, nenhuma, né? Não tem estratégia nenhuma. Então, obviamente, isso vai dar errado. Isso gera aquele sentimento de washing, de greenwashing, de rainbow washing, purple washing, aquela história do tipo, você tá se apropriando de uma causa
para falar determinadas coisas, para ganhar um dinheiro em cima de algo que você não tá fazendo por nada, cara. Essa conta não fecha. Então, o que eu gosto muito de pensar, como que as marcas podem apoiar causas sociais, eu acho que primeiro tem esse lugar do, primeiro, entender que a marca tem um papel social. Você tem um ponto, você tem um dever quase social de pensar como é que você vai impactar aquela comunidade, seja dos seus consumidores, seja dos seus colaboradores e tal, de uma forma positiva, porque também não é impactar de uma forma negativa, né, do tipo, tá bom, eu vou ali impactar a vida da galera, vou desmatar um monte de coisa e pronto. E eu acho que esse é um aspecto que várias companhias não entendem. Em alguma medida, você já está impactando a vida das pessoas. E aí eu acho que é, sim, uma necessidade de entendimento de que você precisa impactar positivamente. Até para você, enquanto negócio, ser sustentável, relevante e ser uma marca de longo prazo. Porque se você for uma marca que começa a impactar negativamente a vida das pessoas, as pessoas não vão te querer perto. É tipo namorado tóxico, sabe? É tipo, mano, tira daqui, eu não quero. Tá impactando, mas é ruim. E aí, eu acho que tem esse lugar do tipo, eu ainda sou defensor de que algum movimento é melhor do que nenhum movimento, desde que, e aí eu coloco isso sempre para os meus clientes e nas conversas, que esse movimento tenha uma verdade por trás. Ou seja, se eu de fato estou comprometido com aquilo. Então, por exemplo, eu prefiro uma marca que vá se comprometer com uma ou duas causas só, a uma marca que fala que se compromete com tudo, mas é tipo de fachada e não se compromete com nada. Eu prefiro uma marca que, em alguma medida, tenha um impacto muito grande positivo na sociedade e que esteja fazendo um trabalho de transformação dentro, do que uma marca que finge ter um impacto positivo, mas que não tem nada de transformação acontecendo. Porque é super complexo, né? Acho que o tempo é uma coisa muito fundamental para a gente pensar nisso, nesse impacto, né? Tanto dentro quanto fora. Às vezes você, tipo, sei lá, você tem uma estrutura gigantesca lá de pessoas que são racistas, mas que elas não sabem que são racistas. E você tem que lidar com isso. Cara, como é que você muda, sei lá, 500 pessoas da noite pro dia e fala assim, não, vou dar uma palestra com um PowerPoint? A gente sabe que não é assim, é um negócio extremamente complexo, assim. É uma roda que precisa girar. Eu acho que esse é o ponto. Ela precisa girar sim ou sim. E aí eu acho que, para mim, tentando responder a pergunta ali, não sei se você concorda, mas eu acho que essa ideia do oportunismo, para mim, ela está muito conectada com esse lugar da verdade, do tipo, eu estou fazendo isso com que objetivo? Se eu estou fazendo isso para colocar no meu relatório de sustentabilidade, bicho, já dá 3 passos para trás porque está muito errado. Se é uma ação que você vai fazer de forma pontual, mas você não tem uma linha que liga tudo, não tem um esqueleto, cara, dá 2 passos para trás e pensa melhor no que você vai fazer. Se é uma coisa que você não consegue a longo prazo continuar, pensa melhor e faz. Talvez seja melhor você fazer um negócio menor num primeiro momento, mas que tem mais consistência, do que se falar, tipo, vou dar uma doação aqui para uma ONG. Maneiro, mas você vai doar essa ONG. Tipo, você tá comprometido mesmo com essa causa? Ou é tipo assim, vou doar uma vez por ano. Dali a 3 meses a ONG tá em problemas financeiros, tá quase fechando e a marca finge que não viu. Tipo, não, imagina, nem sei o que tá acontecendo. Acontece bastante. Tô passando por isso, inclusive, quem estiver ouvindo, por favor, doem para Casa Neon Cunha. A gente é parceiro e estamos precisando aí de doação exatamente por esses motivos, né? Chega na época lá, todo mundo quer ajudar, mas depois todo mundo vira as costas e finge que não está acontecendo nada. É exatamente isso. Mas assim, João, depois de bater muito de cara na parede e ter decidido criar minha própria empresa, eu decidi pensar um pouco diferente. Eu decidi que é melhor fazer qualquer coisa, porque realmente a empresa não está fazendo nada. E aí eu fico pensando, mas e se esse dinheiro fizer diferença para aquela pessoa? Como que a gente pode criar uma estrutura que faça com que as empresas realmente pensem que isso aqui não é um custo e sim um investimento? Eu comecei a entender que se a gente não falar de dinheiro, se a gente não falar de negócio, bem pouco provável mesmo assim que as empresas olhem para a diversidade sem ser dessa forma que a gente está falando agora. Então, por isso que eu estou criando toda essa estrutura com plataforma de tecnologia, com dados, com fatos. A ideia é que o uso dessa minha plataforma durante um ano e meio, a gente consiga trazer o ROI do investimento que a empresa fez. Porque tem empresas hoje em dia que já conseguiram contratar, mas aí precisam justificar para o presidente, por exemplo, o que aquilo ali trouxe de retorno. E não existe nada disso no mercado, né? Então a gente está desenhando a nossa plataforma para também poder ser essa ferramenta para ajudar as pessoas que querem fazer a fazer, porque ainda tem isso.
Porque pode ser uma empresa que não quer, mas pode ter uma pessoa lá que quer muito. Por mais que não tenha muito dinheiro, ela faz o que dá. Eu tenho uma cliente, assim, cara, que eu sou apaixonada por aquela menina. Eu vou falar com ela, eu falo horas e horas a fio. Ela não tem muito budget para fazer as coisas, mas eu faço por ela porque eu vejo no olho dela que ela quer fazer acontecer, sabe? Então, tem pessoas e pessoas dentro das empresas e talvez o movimento que uma pessoa faça já faça algum direcionamento acontecer. Então, por isso que eu quero tanto estar em contato com essas pessoas que são as responsáveis pelo tema, para ensinar para elas o que eu aprendi, que não dá para fazer sozinho, não dá para fazer só com RH, a gente precisa criar uma estrutura que prove que isso vai dar dinheiro a longo prazo, de alguma forma, e se a gente não conseguir fazer isso, bem provável que vai ser só essas ações pontuais. Então, acredito muito que esses 3 pilares aí que você dividiu fez todo sentido na minha cabeça também, que realmente ter consciência não quer dizer que você compreenda de verdade as coisas, e tudo isso tem muito a ver com o nosso propósito, né, por a gente fazer parte de recortes de diversidade, por nós estarmos dentro desses ambientes. Pessoas que estão fora, elas realmente não têm noção, elas olham para a palestra e falam, poxa, esse mimimi de novo, vou ter que ouvir isso, não quero. Isso não tem nada a ver com liderança, muitas das vezes a gente tem que ouvir isso. Mari, e você trouxe um ponto para mim que eu acho muito, muito, muito interessante, que é a ideia do dinheiro, e a gente deu vários exemplos aqui, só queria fazer esse parênteses, que é o seguinte, sobre o dinheiro em diversidade como um investimento mesmo, e é isso, não é que fazer uma doação para uma ONG seja jogar dinheiro fora. Não é. É importante, a ONG muito possivelmente está precisando, etc e tal. Mas em termos de diversidade estratégica, você está fazendo isso daqui para eles. É bom até a página 2, para a ONG é bom até a página 2, porque ela não tem um programa de associados, né? Não tem de associados em empresas que vão ajudar a manter ela. Então ela fica um leão atrás do outro todos os dias tentando, conseguir essas mesmas doações. E para a companhia é um dinheiro que, não é estratégico também. Eu peguei esse 1 milhão e joguei. Não seria mais interessante pegar esse, sei lá, 2 milhões, 3 milhões que você tem ali no seu budget, e em vez de jogar isso tudo, numa cestinha só, você criar um mecanismo de coesão e, de investimento mais regular, né? As pessoas das ONGs em tecnologia, para poder botar nos seus cargos que vocês não conseguem contratar porque tem um pouco profissional de tecnologia, botar essas pessoas lá, formar essas pessoas aí, depois que essa pessoa entrar, você ainda continua investindo nela, da pós, da faculdade, ninguém cria essas estruturas para funcionar, sabe? No máximo, a Gerando Falcão está tentando fazer isso. Inclusive, sou voluntária lá hoje, mas é difícil. Até para eles que ganham muito dinheiro é muito difícil, porque as empresas não pensam nisso como estratégia, acham realmente que é caridade. Vamos fazer aqui para falar que fizemos sem pensar num plano futuro. E hoje eu trabalho numa ONG também, que é a Base Social, que a gente forma pessoas negras e periféricas de Campinas em tecnologia. E a gente está formando 30 jovens agora. A turma é majoritariamente negra. E o dono da ONG que me contratou, ele nunca pensou em diversidade. Ele só pensava em oportunidade. E é isso que é doido, sabe? Que foi tão inerente dele. Ele é um homem nordestino, veio do Piauí, trouxe a família toda, porque ele criou uma empresa de tecnologia que começou a valer milhões, a ONG dele, e hoje ele cuida dessas pessoas, desses jovens. A gente fala com um por um para poder fazer eles não desistirem. E aí hoje a gente está fazendo um projeto que se chama Roletec, que a gente vai visitar 5 mil alunos, mais ou menos umas 50 escolas de Campinas, para apresentar a tecnologia para eles e mostrar que isso é um caminho, né? E aí a gente vai levar jovens que são formados lá na base para isso. Então, assim, são 4 jovens pretos retintos que vão entrar nas escolas para falar que eles estão se formando em tecnologia e vão passar a ganhar 5 mil reais por mês, sendo que eles não ganhavam nada há 6 meses atrás, sabe? É esse tipo de estrutura que a gente precisa movimentar, mas normalmente quem tem esse pensamento são pessoas que não estão no poder, então a gente fica nesse ciclo vicioso aí. Eu queria puxar um aspecto, a gente está chegando no finalzinho, mas eu ainda tenho algumas perguntinhas, e eu queria puxar um aspecto que é o seguinte, essa ideia do levantar a bandeira e de se comprometer de fato, né? Porque a gente tem conversado aqui muito sobre esse comprometimento na real, na prática, de fato. E eu queria entender um pouquinho qual que é a sua visão, porque recentemente a gente teve uma enxurrada de marcas que fizeram várias ações com uma pauta de diversidade, mas fizeram isso muito mal. E tiveram que voltar atrás, decidiram voltar atrás nos seus posicionamentos. A gente teve um exemplo recente nos Estados Unidos, a Bud Light, que contratou, né, uma influenciadora trans americana, aí teve um backlash, teve uma repercussão super negativa do público conservador
que é, em alguma medida, um público que consome aquelas... E eles decidiram voltar atrás. Eu queria entender um pouquinho de você, por que a gente, essas marcas continuam errando, e trazer um outro aspecto desse voltar atrás. Como é que você enxerga o voltar atrás? O voltar atrás é possível? Não é possível? Mais uma vez, mostra a falta de planejamento do negócio, né? Porque se você vai comprar uma causa dessa forma, ainda mais da forma que eles fizeram, você precisa ter certeza do que você vai fazer. Você já conhece seus clientes, não é possível que você não conhece seus clientes. E aí você vai, faz uma ação dessa e não sustenta. No mínimo, ali, se você for comprar realmente a causa, você precisaria levar os clientes que estão pensando errado para pensar certo. Beleza, então pare de beber minha cerveja, porque você está pensando errado. E aí podia criar outra narrativa e ganhar muito mais cliente do outro lado, mas não pensaram nessa estrutura. Então, o problema aqui no Brasil, principalmente, que eu consigo enxergar, é que as marcas têm medo de falar e não falam. E lá não, lá fora do Brasil eles ainda fazem, opa, deu errado, vamos voltar. Aqui a gente nem chega a fazer, porque a gente sabe que tem muita pessoa conservadora. Só que eu penso totalmente diferente, assim, porque daqui 5, 10 anos, não vão ser essas pessoas que vão ser suas consumidoras mais. Então, assim, a gente está mudando a estrutura de consumo. Como que a gente começa a mudar isso agora para que quando chegar lá na frente você consiga conversar com os seus consumidores novos? Eu acho que isso é o básico, assim. Eu sinto que as empresas não estão preparadas e não fazem planejamento exatamente por isso. Porque se você não conhece o mínimo dos seus clientes, você não consegue pensar no que pode acontecer de errado. E aí tem que ter contenção de crise, a parte de reputação, tudo isso é muito conectado com diversidade também, né? Trabalhei numa plataforma de recrutamento que é xingada todos os dias. Então, assim, se eu não pensasse em tudo antes de fazer, eu poderia ser a culpada de tudo também, mesmo que eu não fosse. Então, é bem importante ter realmente todas as áreas conectadas com grandes pautas como essa. Não tem como falar, vai lá, marketing faz, depois a gente vê o que vai dar. Eu concordo com você em praticamente tudo. Eu acrescentaria alguns pontos, assim. Eu acho que hoje não dá para voltar atrás em algumas coisas, mas, e aí eu acho que isso é o mais importante, é uma coisa que eu tenho viajado bastante. Eu acho que as pessoas, elas são permissivas ou elas estão dispostas a trocar com marcas que assumem os seus erros de fato, que batem no peito e falam, foi mal, erramos, fizemos um negócio nada a ver aqui, etc e tal. Eu acho que algumas causas, eu acho que não dá para errar e não dá para voltar atrás. Então, uma vez que você fala o seguinte, olha, eu vou assumir essa bandeira, e eu entendo algumas estratégias diferentes que tem no mercado, tipo, tem gente que faz um super posicionamento, lança uma campanha, um manifesto de que aquela empresa, a partir daquele momento, começa a levantar aquela bandeira. Acho isso válido, mas eu acho que é muito mais show, muito mais para inglês ver, muito mais só para mostrar, do que necessariamente um comprometimento. Eu gosto mais de uma estratégia híbrida, que é falar em alguns momentos, mas começando a naturalizar determinados temas, tópicos dentro do seu universo visual, do seu universo verbal, porque você começa a mostrar que é mais do que só colocar um manifesto na rua, colocar uma campanha na rua, você começa a colocar em ações práticas sobre o que aquela marca faz. Então, tipo, essa é uma coisa que é, às vezes, até boba, mas o narrador do vídeo institucional geralmente é uma pessoa branca do Sul, com sotaque mais neutro. Por quê? Tipo, como é que a gente pensa em uma variedade, uma diversidade de vozes que representam a sua marca também, de cheiros, de texturas, de aspectos visuais, de fenótipos também, etc e tal. Então, eu acho que algumas coisas, se você assume aquele negócio, não dá para voltar atrás, de chegar e falar assim, foi mal, gente, eu fiz um julgamento errado de valor aqui, eu queria apoiar, antes eu queria apoiar a comunidade trans, mas agora não tem nada a ver comigo. Aí é um negócio do tipo, calma, mas o que está acontecendo? Tipo assim, você não sabe quem você é. Então, esse agora, é o ponto, meu ponto que o que eu ia falar que eu acho que as pessoas, em alguma medida, elas perdoam um erro, é quando uma marca se mostra transparente, porque é isso que a gente está dizendo. Esse processo de diversidade, de assumir determinadas bandeiras, de fazer determinadas coisas, ele vai ser um processo inevitavelmente cheio de lombadas, de erros e acertos, mas de problemas em alguma medida. Por quê? Porque tanto as pessoas que trabalham nessa marca, quanto a marca como um todo, quanto a comunidade brasileira, ela não está 100% preparada para isso. Então, obviamente, em algum momento, alguém vai falar uma coisa que não deveria, ou falar uma coisa que pode ser interpretada de uma outra forma, ou a galera vai se sentir ofendida, e tá tudo certo, isso tudo é muito válido. Agora, se você, ao tentar fazer um negócio maneiro,
escorrega aqui ou ali, e aí eu acho que tem uma gradação desses erros, mas se você escorrega, tipo, aqui e ali, eu acho que é até importante essas marcas mostrarem esse lugar de vulnerabilidade e falar assim, a gente não sabe tudo. Eu acho que esse, para mim, é um dos aspectos que mais me pegam, viu, Tamara? É a marca que começa a falar sobre diversidade e ela já se apresenta como, eu mando muito bem, diversidade, especialista, nossa, olha só, sou perfeito, a bandeira que eu tô levantando aqui. E tipo, não, cara, você também tá passando por um processo de transformação, de mudança de mindset, de mudança de cultura, de contratar novas pessoas, de criar novos produtos. É um processo que não é rápido, não é da noite pro dia. Então, eu entendo que se essa marca tem uma consciência desse processo, se ela compartilha isso com as pessoas, os erros que podem vir ali, em alguma medida, eles podem ser tolerados dependendo do nível desse erro. Mas eu acho que sim. Agora, coisas absurdas do tipo, comprei uma causa e não levantei mais a bandeira, não segurei, ou, né, falei um negócio completamente absurdo e tal, eu acho que esse gera mais pólvora para esse barril que a gente tava falando de eu quero diferença, tá vendo? É justamente isso que eu não quero mais na vida. E eu acho que a gente também tem umas problemáticas de 2 pesos, 2 medidas, né? O exemplo da Carol Conká ter sido canceladíssima, né, pelas coisas que ela falou, e a Luísa Sonza perdoada e tá bombando como o melhor álbum do Brasil depois de ter sido racista. Então, assim, acho que a gente ainda até nosso sistema de valor ainda não está muito desenhado, até para as pessoas que são de recorte de diversidade também. Tem um monte de gente aí que se intitula especialista de diversidade só porque faz parte de um recorte, mas nunca estudou, nunca olhou para os outros lados, nunca criou nada diferente para mudar alguma coisa na empresa. Você ser você não te torna especialista em nada, né? Acho que, assim, é complicado, porque as pessoas acham que diversidade é um negócio muito fácil, não é? E dói ver isso acontecer, porque a gente acaba perdendo voz, responsabilidade, tamanho de área, por pessoas que acham que é só ir lá dar uma palestra de meia hora falando sobre o que aconteceu na vida e é especialista, entendeu? E eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu demorei muito para falar que eu era especialista de diversidade por causa disso, porque eu não me senti especialista de nada ali, sabe? Eu sou engenheira, e é isso. Aí, a partir do momento que eu comecei a criar projetos, dar opinião, ser chamada, eu fiz um projeto para a Ambev que era eu ler um roteiro para dizer se fazia sentido ou se não fazia sentido. Então, assim, eu me senti segura o suficiente para poder falar, poxa, eu consigo ler no olhar de vários recortes de uma vez. E aí é uma outra ambientação que a gente começa a aprender. Eu acho que a gente está no caminho, porque, assim, há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a gente nem falava o que era diversidade. Não tinha nem caminho, né? A esquerda, 10 anos atrás, era tudo mato, literalmente. Exato. Então, assim, eu sou otimista em relação a isso, porque eu sei que vai melhorar. E, como você disse, eu sei que dava para ser muito melhor. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista que o dinheiro fala mais do que tudo. Enquanto a gente não conseguir provar que é investimento e que realmente é um negócio que dá dinheiro de verdade, a gente vai continuar a passos lentos. Mas acredito que em breve a gente vai conseguir provar. Acho que estamos no caminho. A gente está chegando no finalzinho do nosso papo e para coroar a nossa última pergunta, esse ano o Branding na Real está fazendo uma coisa diferente. O tema do nosso evento é marcas reais em tempos artificiais. Não só por inteligência artificial, mas por essa falta de personalidade e identidade que a gente está vendo e discutindo bastante. Então, primeiro, eu queria convidar todo mundo que está vendo aqui esse papo, que chegou até aqui, para ver todos os outros papos. Tem papos muito, muito legais, que conversam muito com esse papo que a gente está tendo aqui hoje. Então, as coisas são bem legais, tem uma curadoria muito legal, tem muita coisa. E aí, esse ano, o que a gente fez diferente, Tamara? A gente pediu para o ChatGPT fazer uma pergunta para a gente. A gente selecionou... O ChatGPT, ele é meu amigo aqui. E todo dia eu uso ele. Então, ótimo, porque a gente vai pegar o seu amigo e vai ver qual que foi a pergunta que ele fez para a gente ser a nossa última resposta, nosso último ponto aqui no bate-papo. Ele fez a seguinte pergunta: como é que as marcas podem se envolver com uma comunidade local de maneira eficaz? Nossa, ótimo, adorei. Acho que conecta super com tudo que a gente falou aqui. Para ser eficaz, a gente contornar todos os pontos e todas as áreas da empresa. Então, a gente começa lá nos fornecedores. Acho que, por exemplo, uma Ambev na vida, né? Que, nossa, é muito fornecedor. E várias áreas diferentes e ambientes que a gente nem imagina que existe aqui no Brasil. Por que não usar esses fornecedores pequenos para poder nutrir, né, toda a cadeia de fornecedores deles? A gente fez um trabalho bem legal com catadores de lixo lá no Sul, quando a gente criou o CDD 100% sustentável. Então, assim, super interessante começar a pensar sobre isso. A gente precisa entender as pessoas locais, entender como que a gente pode ajudá-las. Não tem como a gente começar nada
sem empatia escutativa. Então, eu também faria essa conexão das pessoas com a empresa para entender onde eles estão vulneráveis, como a gente pode ajudar. Eu criaria um super programa de desenvolvimento das pessoas do local para poder trabalhar na empresa, porque o que mais falta é mão de obra qualificada e as empresas não sabem como direcionar as coisas. Então, tipo, tem uma empresa de chocolate lá no interior de Minas, um monte de jovem lá. Por que não criar um instituto que forma pessoas nas áreas que estão conectadas ali, né, de alguma forma, para poder trazer e nutrir? Isso já vai trazer diversidade de alguma forma também. E por último, acho que mais importante do que tudo isso é entender para onde a gente está direcionando tanto dinheiro, porque as empresas começam a investir, né, e doar dinheiro para ONGs, muitas das vezes elas têm abatimento em imposto. Então, isso é uma coisa boa para elas. E tem muita empresa que nem pensa em fazer isso. Então, por que não entrar nessas ONGs para direcionar esse dinheiro, mas não só dar o dinheiro, mas entender como esse dinheiro pode voltar para a própria pessoa, né? Para não ser só... Como é que é aquele ditado mesmo do peixe? Ensinar a pescar? Tem que ensinar a pescar. O tal do ensinar a pescar, na minha opinião... você precisa dar uma estrutura para essa pessoa ter como aprender, porque também não adianta você ganhar dinheiro lá, você estudar, mas você não ter como comer, onde morar. Então, a gente precisa desse sistema de inclusão, mas é bem interessante que a gente consiga trazer esses direcionamentos de tanto dinheiro para coisas internas da empresa também. Então, para mim, precisa ter processo, precisa conectar todas as áreas e, principalmente, precisa saber para onde está indo todo esse dinheiro e entender como esse dinheiro vai voltar para a empresa, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que os CEOs olhem para isso e falem, nossa, agora eu vou dar dinheiro para isso de verdade. Meu sonho era estar numa empresa, alguém me dá muito dinheiro, porque eu ia conseguir fazer muita coisa. Mas nunca me deram. Eu acrescentaria um ponto que eu gosto de falar com algumas empresas, com alguns dos nossos clientes, que é o seguinte: eu sinto que a gente vive, para algumas dessas empresas, elas vivem numa bolha. Elas vivem numa bolha em que, às vezes, se eu tenho, sei lá, X pessoas brancas e eu tenho uma pessoa preta, um PCD, uma mulher na liderança, eu já fiz o que eu tinha que fazer, tá tudo certo. E o mais surreal disso é que as pessoas que estão dentro dessa bolha percebem isso como diversidade. Ou seja, eu tenho um em cada aqui, olha só, gente, maravilhoso, é incrível. Eu tô dando um dinheiro para uma ONG ali, tipo, maneiro. Mas eu sinto falta desse pensamento mais estratégico sobre, primeiro, o que é diversidade. Eu acho que essa é uma conversa que a gente deveria estar tendo dentro de todas as companhias. O que é que vocês estão entendendo como diversidade, justamente para desenhar uma estratégia que faça sentido e que gere um impacto positivo nas pessoas. Qual que é o seu papel social? O que você, enquanto companhia, pode entregar para o mundo? E o que você, enquanto companhia, pode mudar e melhorar a vida das pessoas daquelas comunidades das quais você participa em alguma medida? E aí o que eu gosto muito de falar é sobre sair dessa bolha e gastar a sola de sapato. Esse, para mim, é um dos aspectos. Cara, quando você gasta a sola de sapato, você vai nessa comunidade, você começa a entender as pessoas, e aí, todos os níveis, do C-level até o analista estagiário, para mim é super importante gastar a sola de sapato e pensar a diversidade como uma lente, não como essa terceirização do tipo, aquela área faz. Mas, tipo, quando você gasta a sola de sapato, você vai ver a comunidade, você vai ver as pessoas, você vai ver como é que eles consomem o seu produto, seu serviço, como é que os seus fornecedores estão agindo, estão fazendo na raiz, na prática, no dia a dia. Porque às vezes é muito fácil e confortável você ficar, tipo, num escritório sentado, tomando decisões executivas e tal, e falando, não, eu tô mudando o mundo, eu tô gerando um impacto. É claro que, tipo, igual eu falei, eu acho que eu sendo uma pessoa extremamente otimista, eu acho que a gente está fazendo muita coisa, poderia estar fazendo mais, mas, pô, a gente está fazendo muita coisa. A gente está vivendo num tempo em que discussões sobre raça, sobre gênero, sobre orientação sexual, sobre acessibilidade, são discussões que são discussões ativas, que provocam dores, que mexem em algumas feridas, que são importantes da gente mexer agora. Tipo assim, que bom que a gente está tendo isso. Então, primeiro, eu acrescentaria com esse ponto do coloca todo mundo na mesma página para entender o que é diversidade para a sua companhia. Eu acho que a gente não tem necessariamente uma definição de diversidade universal, one size fits all, que cabe em todos. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas, você tentar entender diversidade como uma coisa única e específica. Cara, pensar em diversidade no sul do país é diferente de pensar em diversidade no Nordeste, que é diferente de pensar em diversidade em São Paulo, que é diferente de pensar em diversidade quando você é uma empresa global, que está em mais de um país, por exemplo, né? Então, acho que é muito importante entender o que é diversidade, entender quais são as causas que você pode fazer alguma coisa,
curto, médio e longo prazo. Então, reafirmar um compromisso, tipo, não é uma coisa que você vai deixar na mão, é tipo casamento mesmo, e é aquele casamento que não tem divórcio. Então, assim, que você tá comprometido de crescer e ficar velhinho, de gastar a sola do sapato para tentar ter empatia e entender como é que você pode impactar, e mais do que isso, ter uma lente de diversidade para que todo mundo possa pensar a diversidade e não só um terceiro. Eu acho que partindo daí, a gente consegue se envolver com comunidades locais de maneira muito mais eficaz, porque eu consigo olhar ali na ponta como é que está funcionando, o que a gente poderia melhorar. Às vezes é uma coisa muito simples, né? E é o que você estava falando. Às vezes a gente pensa em diversidade como um esforço gigantesco, é um negócio que vai mudar minha companhia inteira e tal. E eu acho que se todo mundo na companhia fizer um trabalhinho de formiguinha, tipo, você tem um impacto muito grande. E um impacto, de fato, significativo, real. Né? Eu só vou trazer um ponto, João, em relação a isso. Eu não acho que ninguém vai querer fazer nada com a sola de sapato se a gente não mexer no bolso. Se a gente não conseguiu convencer essas pessoas até agora na empatia, no coração, no amor, no impacto social, a gente tem que mexer no bolso. Assim. Então, estrategicamente falando, né, falando de processo mesmo, é colocar meta. Se você tem uma oportunidade de colocar meta, desenhar metas de diversidade, é a única forma de fazer as pessoas começarem a olhar para isso de uma forma diferente. Porque pelo menos vai ter um incômodo de... Se eu não bater essa meta, ferrou, né? E aí vai começar a chegar no ponto que você trouxe, que é começar a entender como que eu trago isso para minha área, como é que eu chego nisso, né? Mas precisa desse primeiro incômodo, porque não dá mais pra gente ficar pregando para convertidos. Não convertidos estão lá ignorando o assunto. Ou seja, a gente precisa incomodar onde não tenham medo do incômodo. Eu acho que esse é um dos aspectos bem legais do que a gente tem conversado aqui. Tamara, eu queria te agradecer, foi ótimo esse papo, foi muito bom. Se deixar, a gente fica batendo um papo aqui até dizer chega. Então, queria te agradecer muito. De novo, convidar todo mundo que está assistindo a ver todos os conteúdos, compartilhar, mandar para as pessoas, enfim. E queria te agradecer e te deixar o espaço aí final para você dar um tchau para a galera. Obrigada, João. Foi um prazer. Foi ótimo conversar com você. Adorei seus insights também. Várias coisas combinadas aqui com o que eu já acreditava. Então, parabéns aí para o que vocês estão construindo. Eu vou deixar só meus arrobas aqui. Meu arroba do Instagram é tamaravilhosa, com 2 As depois do M, e da empresa é @diversidadeComC.br. E aí lá no LinkedIn eu tô como Tamara Braga e Diversidade com C. Vai ter só a gente lá, tá bom? Prazer, obrigada. E podem contar com a gente aí, podem mandar mensagem, tirar dúvidas, que eu adoro falar sobre esse tema mesmo. É isso, gente. Obrigadíssimo. Tchau, até mais. Tchauzinho.